Olá, gente. Meu nome é Douglas Guima, eu sou personal coach e terapeuta holístico. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que você se inscreva, peço que aperte o sininho para você receber notificações e curta os nossos vídeos, compartilhando com outras pessoas. Isso é muito importante para que a gente possa fazer esse conhecimento chegar ao maior número de pessoas. Enfim, eu quero falar hoje sobre a heresia da separatividade e a heresia da dualidade. Na verdade, estão muito relacionadas uma com a outra. Por que heresia? Porque, na verdade, eu quero deixar claro aqui uma coisa muito importante. Nós, como terapeutas holísticos, nós nos revestimos de uma necessidade e que ocorre de uma forma natural e espontânea, sem apego ao processo, sem vaidade, sem ambição. Nós nos revestimos de uma força espiritual que nos permite. Isto acontece quando nós nos abrimos para o cumprimento dessa missão como terapeuta holístico, tá certo? Nós nos revestimos de uma força espiritual que é inerente a cada um de nós, inclusive você que está me ouvindo, de uma tal forma que a gente consegue se libertar de dogmas, de crenças, de paradigmas, de situações que de alguma forma limitam as nossas percepções. Porque o terapeuta holístico, ele tem que estar desapegado de crenças. Eu não estou dizendo que eu consegui desapegar de todas as minhas crenças. Não. A impressão que eu tenho é que eu vou passar a minha vida inteira trabalhando alguma crença, seja minha, desta vida, seja crenças que eu trouxe de outras vidas, tá certo? Porque nós não tivemos só esta existência, tá? Sejam crenças herdadas por nossos antepassados, crenças culturais, crenças religiosas e crenças até mesmo científicas. Porque quando eu acredito que algo é da maneira que a ciência pregou durante muitos anos, a gente acaba depois descobrindo que aquilo não é bem daquele jeito, e aquilo a gente vê que não se passava por uma crença. Einstein mesmo quebrou vários paradigmas na ciência, Nikola Tesla, isso vem desde Galileu Galilei e muitos outros que passaram por aqui, quebraram paradigmas, tá certo? E um grande paradigma que eu sempre cito é o de René Descartes: penso, logo existo, Enfim, mas o tema não é este. Vamos falar aqui da heresia, o que eu chamo de heresia da separatividade ou heresia da dualidade. A Bíblia fala que o homem experimentou da árvore da ciência do bem e do mal. O que significa isto? Isto tem um cunho que vai além da religiosidade. A ciência do bem e do mal constitui em separar o bem do mal, em criar uma dualidade que faça com que o ser humano, ora ele se considere no lado do bem, ora ele se considera do lado do mal. Isto é uma brincadeira de muito mau gosto que foi implantado no DNA humano. Alguns dizem que o ser humano passou por um processo de alteração do DNA naquela época, realizada pelos Néfilins, que a raça adâmica, ao se juntar à raça com Eva, que seria uma outra raça, os filhos de Eva e os filhos de Adão, e ao receber uma injeção da serpente tentadora do Éden, passaram a se reconhecer como nus, tá certo? A considerar aquilo um pecado diante de Deus, e aí foi daí que surgiu o Deus que não é o Criador. Passou a surgir daí um Deus que passou a ditar as regras do que é certo e errado, do que é bem e mal. Tá certo?
e o homem passou a se vestir como se aquilo fosse pecado, tá certo? E o homem passou a ter que cumprir certas regras e a ter que seguir certos mandamentos divinos que, na verdade, né, questiona-se aqui, seria Deus quem estivesse realmente, né, dando aquelas regras, ordenando ao ser humano que fosse desta ou daquela forma? E daí surgiram alguns problemas oriundos desta dualidade. A história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, tá certo? A história, as diversas histórias da humanidade, esquerda e direita, bem e mal, certo e errado, Deus e o diabo, o anjo contra o demônio, e uma série de questões que, na verdade, na nossa concepção, existem, porém, de uma forma que não é exatamente da maneira como a grande maioria se apega. Eu sempre uso um termo que, às vezes, o mestre aponta para a lua e as pessoas, ao invés de olhar para a lua, elas ficam olhando para o dedo. As pessoas estão mais preocupadas com a forma do que com o conteúdo, tá certo? É como se eu julgasse o vinho, né, pela sua embalagem, se é uma embalagem de plástico, se é um garrafão, ou se é uma embalagem mais sofisticada, se ele tem rolho ou não tem. Não, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o vinho, com o conteúdo. A árvore se conhece pelos seus frutos, tá certo? E a árvore da ciência do bem e do mal, pelo que a gente percebe ao longo da vida, ao longo da história da humanidade, não trouxe frutos muito saborosos e muito saudáveis. Alguns deles extremamente amargos, alguns deles extremamente dolorosos, né? Alguns que não causaram, assim, digamos assim, difíceis até de serem tragados, né? Digamos assim. Mas eu quero dizer com isto, Douglas, então não existe bem e mal na sua percepção? Na nossa percepção, bem e mal são relativos. O que é bom para mim hoje, amanhã pode não ser. E o que é bom para mim, pode não ser para ti. Tá certo? Uma outra questão que eu posso citar aqui sobre bem e mal, né? A relatividade do bem e do mal. Às vezes, você está passando por um momento difícil que constitui algo de bom. Você está tendo oportunidade, como a própria história aqui da ciência do bem e do mal, está lhe dando a oportunidade de aprender algo, né? Nessa dualidade, nesse dogma, nessa crença, nesse paradigma da dualidade, nesta matriz, né? Por matriz dual, sim, não, né? O binário, certo? Que entra para o quaternário, né? E aí vai sistema octogonal, sistema hexadecimal, e aí você vai, né? Na combinação desses elementos, você está sempre preso à dualidade. É a lógica matemática, sim, não, sim, 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 não, 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 né? Se eu estou com sede, né? Eu quero beber água, tá certo? Mas se não tem água, tem vinho e refrigerante, eu não quero beber água, então prefiro tomar o refrigerante. Mas se tem o refrigerante e o suco, eu não quero algo muito ácido, eu vou tomar um suco, né, que seja um pouco mais alcalino. E aí você vai fazendo essas escolhas. O teu cérebro, excessivamente cartesiano, né, ele começa a fazer escolhas baseadas em dualidade, tá certo? Olha, isso aqui não me é agradável, então eu vou estar do lado de cá. Eu estou no time do bem e lá é o time do mal. Consegue perceber que essas percepções são perigosas? Porque, veja bem, Jesus, vamos falar de Jesus. Jesus foi crucificado. Por que Jesus foi crucificado? Porque para as concepções daquela época, os dogmas, as crenças daquela época, né, eram contrárias à ideia de Jesus. Muita gente pensa que Jesus era bonzinho. E de bonzinho, Jesus não tinha nada. Jesus, ele era correto, ele era simplesmente, né,
esta concepção que eu estou passando para vocês é uma nova visão acerca de Jesus, tá certo? Você não é obrigado a seguir o que eu estou falando, tá certo? Mas a Bíblia mesmo fala que Jesus entra num templo e sai chicoteando os vendilhões do templo. Então Jesus não era tão bonzinho assim, ele tinha um senso de justiça, entre aspas, tá certo? Né? Podemos dizer assim, para que a gente consiga entender. Então, o que é bem e o que é mal, tá certo? Será que você ser uma pessoa muito boazinha é bom? Na concepção mais correta, consciente da coisa? Às vezes você ser bom demais, você está abrindo mão do seu direito em prol do direito de um direito que você está atribuindo ao outro, que às vezes ele nem tem aquele direito, tá certo? É quando você pega, né, um pão que você trabalhou, né, lutou para conquistar, e aquela pessoa que não trabalhou, ela diz, me dá metade do teu pão, e você, por compaixão, por generosidade, você dá a metade daquele pão àquela pessoa, porque você é uma pessoa generosa, você tem um coração bom, né? A primeira vez que você faz isso, maravilha, né? E a oportunidade que você tem de ensiná-lo, amigo, tá tendo uma oportunidade lá onde eu trabalho, você não quer ir vir comigo, etc, entende? Né? Não que aquela pessoa também vai seguir esse teu caminho, tá certo? Pode ser que você diga para ele, não, cara, eu não posso trabalhar fora porque eu tenho um problema sério com o negócio de tempo, porque eu tenho um compromisso, eu tenho que olhar meu pai que está acamado. Ah, então é por isso que você está desempregado? Interessante. Então vamos tentar chegar a um acordo, tentar encontrar um caminho onde você possa exercer alguma função profissional que permita que você possa dividir o seu tempo entre olhar o teu pai. Que tal um trabalho online, né? Uma atividade que você possa praticar virtualmente, tá certo? E você dá a oportunidade àquela pessoa. Você quer que eu pague um curso? Às vezes você não entende nada de internet, então você ajuda aquela pessoa a pagar um curso para ela, ajudá-la, ou seja, ensiná-la a pescar ao invés de dar o peixe, porque senão no segundo dia ele vai te pedir de novo um pedaço daquele pão, e no terceiro, e no quarto, no quinto, e aí você, ao invés de ajudar, você deixou, né, de ser bom para si, de ser bom às vezes para a tua família, para ser bom para uma pessoa que às vezes, não que ela esteja necessariamente acomodada, mas às vezes, né, ela está acomodada às vezes por culpa sua. Você teve a oportunidade de entregá-la um peixe, de ensiná-la a pescar, né, de entregar o peixe do conhecimento, né, e ensiná-la a pescar, né, e você deixou de fazê-lo. Por isso que eu digo, caridade é para quem precisa. Quando alguém está precisando de alguma ajuda, algum auxílio dentro do meu papel como terapeuta ou como coach, eu não vejo problema nenhum em ajudá-lo. Primeira coisa que eu pergunto, você está trabalhando? Se a pessoa, estou trabalhando, então eu vou dar o preço do meu trabalho para aquela pessoa. Mas a minha vida está difícil, eu estou ganhando menos do que antes e tal, então vamos cair o preço um pouquinho, vamos. Agora, eu fazer caridade para aquele que está trabalhando, eu preciso também sobreviver, tá certo? Eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que sobreviver, eu tenho meus gastos, tá certo? Então, quando a gente adquire consciência, a nossa consciência ela vai ampliando baseado nessas questões de discernimento, tá certo? O que é certo e errado passa a ser uma questão muito relativa, certo? É que nem você pegar uma pessoa que está ali, o moribundo deitado, ele com a faca na mão, e a pessoa morre. Chega a polícia na hora, pegou em flagrante, ele vai preso, porque quem matou aquela pessoa foi quem? Ele que estava com a faca na mão. Até que chega alguém, né, pro policial, bate nas costas dele, não senhor, ele não é culpado. Como assim ele não é culpado? Ele está aqui com a faca na mão, não senhor. Eu vi quando o moribundo gritou por ele e pediu que tirasse a faca, ele foi ingênuo, eu até gritei para ele, não faça isso, mas não tive como, ele não sabia, ele foi lá tentar tirar a faca, foi no momento que a pessoa morreu. Então consegue perceber, né, a necessidade de expandir a nossa consciência para que a gente possa ter uma visão um pouquinho mais ampla? Então, voltando, a árvore da ciência do bem e do mal, Adão e Eva, às vezes faz necessário que a gente enxergue as coisas com uma visão um pouquinho mais ampliada, para que a gente possa perceber algo nas entrelinhas, né? Porque diz que o seguinte, o sábio é aquele que ouve onde o mestre não falou, é aquele que lê onde não estava escrito.
Mas o ignorante, o estúpido, o racional estúpido, o intelectualoide estúpido, ele perde o sentido de uma frase por causa de uma vírgula ou um ponto. Muda? Muda. Sem dúvida que muda. Quanto mais cultura você tiver, mais facilidade você vai ter de expressar algo. Sem dúvida. Mas apegar-se ao pé da letra, apegar-se à letra morta, isto é de uma ignorância fora do comum. E outra coisa, um conhecimento, né, que é passado de alguém para alguém, aquele conhecimento, quando ele é passado, ele já é diferente quando ele chega no interlocutor. A outra pessoa já recebe de uma forma diferente. Ela já vai enxergar com um ângulo diferente. Por quê? Porque ela possui outros paradigmas. Ela teve outra formação, ela teve outras percepções. Mas onde está o problema, Douglas, da dualidade? Onde está o problema da heresia da separatividade? A separatividade e a dualidade está no fato de que quando você criou este sistema binário, ele criou dentro de nós uma tendência, né, de certo e errado, de bem e mal, a criar divisões. Isto vem sendo utilizado pelas religiões, isto vem sendo utilizado pela própria ciência, tá? Criando, né, mecanismos de controle baseado nesta dualidade. Eu sou de direita, fulano é de esquerda. E quem disse que direita e esquerda, né, caracteriza algo? Eu ser, né, pró-liberação econômica, liberalismo econômico, não quer dizer que eventualmente eu não possa concordar com alguma prática social democrática, ou, enfim, concorda comigo? Da mesma forma, você está excessivamente preocupado com uma determinada categoria da sociedade, uma determinada classe social, né, que precisa de um apoio, que precisa de um auxílio social, né, eventualmente, não quer dizer que você tenha que achar que daqui para frente, né, os que trabalham têm que sustentar os que não trabalham. Nada a ver, tá certo? Então a gente tem que estar muito atento, porque o dogma, né, da separatividade, ou heresia da separatividade, como eu gosto de usar, né, porque isso diante dos olhos do Criador não tem o menor efeito, o menor significado, tá certo? Dizer que isto aqui é bem, que isto aqui é mal, olha, gente, analisando sobre um ponto de vista espiritualista, eu digo para vocês, o universo está cheio de santos estúpidos. Está cheio de seres que vestem uma boa batina, que colocam um terno e gravata, uma Bíblia debaixo do braço. Pessoas que falam em nome de Deus e da verdade, que andam com um pano, às vezes enrolado na cabeça, em nome de Alá, faz atrocidades. Cometem males, cometem erros gravíssimos, que às vezes um simples camponês, que não sabe ler e escrever, jamais teria coragem de cometer. Tá certo? Da mesma forma que às vezes você encontra uma pessoa que se diz ateu, ela diz ateu porque ela não acredita no Deus da maneira que você acredita. Mas você é capaz de matar em nome de Jesus? Ela não. Ela, apesar de ser ateu, ela é uma pessoa mais agradável, de uma frequência, uma energia melhor, uma pessoa mais fácil de lidar. E umas vezes uma pessoa com um coração muito mais amplo, muito mais disposto às vezes, né, a se doar em prol do outro. Então, gente, crenças, dogmas, separativismos, sectarismos. Ah, não, eu sou cristão. O cristianismo não é uma seita, mas a partir do momento que você tem uma visão sectária do cristianismo, nós somos cristãos. Eles são muçulmanos. Você está criando separatividade. E diante dos olhos do Criador, isso não existe. Porque Jesus, quando nasceu, vieram 3 reis magos visitá-lo. Um veio da Babilônia, o outro veio, né, da Pérsia, tá certo? E o outro veio
das regiões árabes. Há quem diga que foram 12 reis magos. Não sei, não quero entrar nesse detalhe. Eu sei que na Bíblia não está escrito que são 12, mas eu não sigo nenhum livro na face da terra como sendo a última palavra de Deus. Por que, Douglas? Você não acredita na Bíblia? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Há passagens na Bíblia que revelam ali, né, uma sabedoria, sem dúvida. Mas há passagens que, na minha percepção, é questionável se esse aí é o Deus criador mesmo que está falando. Será que não colocaram aí um outro Deus se passando pelo criador, né? Que os magos, ossos do inimigo e etc. Até que ponto esse é o Deus, né, criador, o Deus que fez toda a humanidade à sua imagem e semelhança? Até que ponto esse Deus, ele é um Deus realmente justo? Então temos que questionar tudo isso, gente. Porque antes do homem, até porque a Bíblia é uma junção de vários livros escritos por vários homens. E escrito por homens que não viveram na época em que esses livros foram escritos, o que é pior de tudo. Transcreveram conhecimentos passados de lábios a ouvidos. E tu imagina agora tradução, interpretação até chegar nos dias atuais. Quanta coisa não pode ter sido deturpada. Gente, antes de Deus te dar um livro, Ele te deu a inteligência. Antes de Deus citar os 10 mandamentos, Ele te deu discernimento. Eu não preciso seguir os 10 mandamentos. Por quê? Porque eu sigo a minha consciência. Quem segue a consciência não precisa seguir mandamentos, não precisa seguir dogmas, não precisa seguir crenças. Se eu tive uma experiência com Cristo, eu não preciso acreditar no Jesus da Bíblia. Consegue entender onde eu quero chegar? Se você tem uma experiência com Deus, com o Criador, isto é o mais importante, concorda comigo? Se você já tem acesso a Ele diretamente, por que você vai consultar um livro doutrinário ou uma cartilha? Como pode ser a Bíblia, como pode ser o Alcorão, como pode ser o I Ching, como pode ser os Vedas, como podem ser quaisquer livros sagrados, porque todos são sagrados de fato. Sempre que você falar de Deus, do Criador, sempre que você falar para o bem da humanidade, você está falando em nome do Criador. Seja o nome dele Jesus, seja Alá, seja Maomé, seja Moisés, seja Abraão, seja Krishnamurti, seja, né, os grandes mestres do Oriente, do Himalaia, do Tibete, enfim, tá certo? Não nos prendamos, né? Quando sabe apontar o dedo para a lua, não olhe para o dedo, olhe para a lua. Voltando às Sagradas Escrituras, à Bíblia, Jesus entregou um ensinamento maravilhoso e a grande maioria fica ali adorando Jesus e esquece do conhecimento, que é o mais importante. É o conteúdo, gente. Não é a embalagem, não é a garrafa, é o vinho. É a sabedoria que está contida naquilo ali. Faz algum sentido? Vamos sair do quadrado? Vamos expandir a nossa consciência a fim de nos tornarmos seres melhores? A fim de amar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo? Meu nome é Douglas Guima, eu sou personal coach e terapeuta holístico. Shalom.